Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Trânsito Seguro. Para você que está assistindo o programa, tem alguma dúvida de trânsito? Envie a pergunta para nós. A pergunta você envia pelo meu Facebook. É só você mandar lá a pergunta inbox, manda inbox, pelo perfil Alessandro Ferro, Alessandro com 2 S. Manda a pergunta e a gente responde na sequência. Qualquer pergunta sobre trânsito, sobre documento de veículo, sobre algum acessório no carro, se é proibido ou não, uma dúvida sobre uma regra de circulação, sobre sinalização, enfim, tudo que for de trânsito, manda para nós, a gente responde na sequência. A gente vai estar falando hoje sobre as novas resoluções que saíram, a gente vai colocar um vídeo polêmico que eu coloquei no meu Facebook durante a semana sobre um acidente de trânsito. Muita gente opinou lá, quem estava certo era a moto, era o carro, a gente vai mostrar. É rapidinho, não sai daí, é 1 minuto, depois a gente já volta em definitivo. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Bom, a gente começa falando, antes de falar de trânsito, de mostrar as atrações de hoje, os vídeos, eu quero falar sobre o prêmio que eu recebi essa semana. E eu quero agradecer aí o Billy Jackson e a Viviane Alves, que eu fui agraciado aí com o prêmio Comunicação e Destaque 2015 em um evento que aconteceu na Assembleia Legislativa, contou com várias personalidades, o Dr. Jorge Lordello, o repórter Carlos Cavalcante, até o cantor Ovelha recebeu lá o troféu, saiu da Fazenda recentemente, e outras pessoas também bastante conhecidas, o xerife do consumidor, enfim, o Tiago, que trabalha com a Sônia Abrão. A gente tem algumas fotos, vamos mostrar, depois a gente vai comentando em cima, na verdade, né? Pode soltar, diretor, algumas fotos? Então tá aí, esse momento é que eu recebi aí a medalha, eu já tinha recebido o certificado, essa é a Viviane, aí eu já com o Billy Jackson, foi o organizador do evento, o Gil também, um excelente apresentador lá, tem uma voz fantástica. Eu também abri um pouquinho para falar, aí o certificado, aí a medalha, essa é a parte que está escrito aí o prêmio e tal. Então foi muito bacana. Eu com o radialista Hamilton Tadeu, da Rádio Jovem Guarda FM, e aí mais uma foto aí. Então quero agradecer aí de coração ao casal aí, Billy Jackson e a Viviane Alves, que me agraciaram aí com esse... fiquei muito honrado de receber e ser indicado como destaque comunicação, né, 2015. Agradeço, a gente vai falar depois de um outro evento que eu fui ontem, mas vai ficar para o segundo bloco. Bom, a gente vai começar falando aí sobre a novela, né, bem se dizendo, a novela do ciclomotor. Ciclomotor são aqueles veículos de 2 rodas, né? O pessoal costuma dizer mobilete, que tem no máximo 50 cilindradas. Então são considerados ciclomotores. E eu digo novela porque até então se exigia autorização para conduzir ciclos ou habilitação na categoria A. E recentemente a Justiça Federal de Pernambuco, ela derrubou aí essa exigência, né? Eu vou ler um trechinho para vocês, que diz assim: Justiça Federal determinou a suspensão da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, resolução 168 de 2004, no que se refere à autorização para conduzir ciclomotores, isentando os condutores desse tipo de veículo de qualquer habilitação. Então, não precisa mais ser habilitado em nenhuma categoria para se conduzir um ciclomotor. Bom, o argumento utilizado, né, da decisão é que para se tirar a autorização para conduzir ciclos,
você deve fazer as mesmas provas e seguir os mesmos critérios para se tirar a habilitação categoria A. Então, falaram, pô, você vai exigir os mesmos critérios para tirar a habilitação para tirar ACC, sendo que o ciclomotor não pode circular em rodovia, só pode circular na faixa da direita das vias. Então vamos tirar, vamos derrubar isso e no futuro se decide. Bom, a gente tem que considerar, se perguntar se é a favor ou é contra, atualmente eu sou a favor. Até um tempo atrás eu achava que deveria ter habilitação. Mas se você for considerar a qualidade de que se prepara um motorista num CFC, ou seja, não vou nem dizer que é culpa do instrutor, isso é uma política pública que tem que ser olhada com muito carinho, porque isso influencia direto no acidente. Mas o processo de formação do motorista, o processo de habilitação, o motorista praticamente não sai sabendo nada do Centro de Formação de Condutores, torna a dizer, não é culpa do instrutor, e sim pela carga horária, que não é o suficiente, né? Eu já falei muito disso, eu já bati muito nessa tecla. Mas, para quê? Você habilita uma pessoa para ela saber regra de trânsito, mas, me desculpem, mas não sabe regra de trânsito. Para quem sabe, eu trabalho com trânsito há 22 anos, eu fiscalizo na rua, e o motorista bate o carro muitas vezes porque acha que está certo. Ele mata uma pessoa no trânsito porque ele acha que a preferência é dele. Ele acha que ele não é obrigado a ceder a ultrapassagem, porque a pessoa que porque ele já está no limite de velocidade da via. Já estou no limite, eu não sou obrigado a sair da frente. Então são essas posturas, essa falta de conhecimento mata muita gente no trânsito. Mas tem gente que abusa, que bebe, não sei o que lá, tudo bem. Mas tem muito acidente porque o motorista não conhece a regra de trânsito. Então, eu acho que não deveria ser habilitado mesmo, até que se mude, até que se implante uma política de educação no trânsito, até que se melhore a formação do motorista. Aí eu concordo que ele tem que ser habilitado. A gente trabalha com trânsito há muitos anos, sabe aonde está o problema, mas eu não sei por que não tem interesse, não muda. Né? É muito fácil. Você pega a carga horária de formação do motorista, a parte de legislação de trânsito, ou seja, ele vai aprender as leis de trânsito, ele vai aprender as regras de trânsito. São só 18 horas aulas. 18 horas aulas, me desculpem, mas você não aprende nem a introdução do Código de Trânsito Brasileiro, das competências, de quem é competente para fiscalizar, para propor leis, etc. Então, enquanto não mudar isso, não vai melhorar o nosso trânsito. Enquanto não começar a educar as crianças, né, para quando crescer serem melhores, pessoas melhores, não vai resolver. Tá? Então, fica aí essa observação. Então, para quem conduz ciclomotor, não é obrigado a ser habilitado. Lembrando, capacete tem que usar, tá certo? A questão de documentação e placa foi prorrogado, tem um prazo para a pessoa se adaptar. O Rick mandou uma pergunta aqui. Fala, Ferro, a pergunta se eu estiver andando numa via cujo na esquina tiver um posto de gasolina e eu quiser cortar o farol pelo posto, eu recebo uma multa? Excelente pergunta do Rick. Muita gente não sabe. Funciona assim, Rick. Depende por onde você passar. Se você passar efetivamente por dentro do posto de gasolina, pelo lote, pela propriedade particular, ou seja, daquela linha amarela que é demarcada no posto, né, para dentro, se você passar por ali, por dentro das bombas tal, e acessar outra via, não é infração de trânsito. Agora, se você passar pela calçada efetivamente, né, a parte que pertence à calçada, e não acessar exatamente o posto e acessar outra via, aí você está cometendo uma infração de trânsito de transitar sob calçada. Eu espero que eu consegui tirar sua dúvida. Se caso você não entendeu, manda de novo aqui que a gente esclarece melhor. Mas é isso, passou por dentro do posto, efetivamente, os agentes de trânsito são orientados para não autuar, não é infração de trânsito. Agora, você passou pela calçada, você não chegou a entrar no posto, mas você usou parte da calçada, né, de uma via que você está e parte da calçada da via que você vai adentrar. Aí é infração de trânsito, tá bom? Obrigado pela participação, um abraço, o Rick. Bom, a gente comentou aqui que ia falar das alterações de trânsito, né, recentes. Então a gente começa aí pela resolução 557, que foi publicada recentemente, e ela altera o tempo de suspensão da habilitação.
ela na verdade ela altera aí o artigo 16 numa resolução de 2009, que é a resolução 182, né? Então eu vou ler um trechinho. Altera o artigo 16 da resolução 182 para estabelecer os prazos de suspensão do direito de dirigir nas infrações de trânsito de natureza gravíssima com fator multiplicador de 10. O que quer dizer isso? Algumas infrações gravíssimas, ela tem fator multiplicador. Pode ser por 3, ou seja, você pega R$ 191,54, R$ 191,54 e multiplica por 3. Ou por 5, 10 ou 20. Então, essa resolução ela vem para alterar o prazo de suspensão. E ela acrescenta também a linha D, que ela traz, que até então não se existia infrações que multiplicavam por 10 ou na reincidência por 20. Então a resolução veio, na verdade, para corrigir e acrescentar, porque agora nós temos infrações gravíssimas que multiplicam o 191,54 por 10, que é o caso da infração de se você for pego sob efeito de álcool ou drogas. Algumas infrações de ultrapassagem, elas passaram a multiplicar por 10, então tomem cuidado, porque tem a infração aí que foi acrescentada, que a suspensão passou de 8 a 12 meses. Para esse caso, dentro daquele pacote que você tem de somatória de até 20 pontos, se tiver uma multa dessa, de ultrapassagem, por exemplo, ela multiplica por 10. A sua habilitação vai ficar suspensa, pode ficar suspensa até 12 meses. Então temos que mudar nossa atitude no trânsito, temos que, infelizmente, ou melhor, felizmente, né, aceitar que as regras estão mudando, está apertando o cerco da fiscalização. Não vou entrar no mérito aqui de questão de radar, que a gente já discutiu muito isso. Radar é importante, mas não tem investimento na educação do trânsito, então só fiscaliza, mas não educa o motorista. Por que não educa o motorista? A gente precisa saber, né? Mas não vou entrar muito nesse mérito. Então tome cuidado. O pessoal ultrapassa pela direita, o pessoal ultrapassa pelo acostamento, né? Ultrapassa em cima de ponte, viaduto, não é permitido. Fazer ultrapassagem nos cruzamentos de via, você ultrapassar um carro que está passando pelo cruzamento, é infração de trânsito. Você ultrapassar um carro que está passando em cima da faixa de pedestre, é infração de trânsito, então temos que tomar muito cuidado. Hoje a gente não está vendo o agente de trânsito, mas os equipamentos eletrônicos estão vendo as placas dos nossos veículos a quilômetros, né? 1 quilômetro, 500 metros, então temos que respeitar. Não adianta mais você dirigir procurando o guarda, procurando o agente de trânsito, tem radar na via. Quem dirige assim, só respeita onde é fiscalizado, vai perder a habilitação, se não perder a vida. Então, temos que mudar o comportamento aí. Bom, a gente continua. Hoje é dia 30, então hoje é o último dia útil do mês. Então fique atento para você que tem que licenciar o veículo. Eu vou pedir para o diretor soltar a imagem de licenciamento, é o calendário de licenciamento, na verdade, que a gente fala sobre o final de placa. Então nós estamos no mês de novembro. Consegue soltar aí, diretor, é um calendário de licenciamento? Então, põe o outro, porque depois eu falo desse. Esse é de caminhão, o outro, isso. Então, aí é o calendário de licenciamento de acordo com o Detran de São Paulo. Então, eu circulei, coloquei a seta ali. Então, para você, que seu veículo tem o final 9, ou seja, é um veículo de passageiros, motocicleta, reboque e semi-reboque, com placas final 9, você tem que licenciar hoje. Na verdade, você deveria ter licenciado hoje. Amanhã, você já está, para quem não licenciou, pode voltar para mim aqui, diretor, por favor. Para quem não licenciou um veículo com final 9, já estará com o veículo atrasado, passivo de ter o veículo apreendido, tá bom? Então, você deveria ter feito o licenciamento para quem tem final 9. Agora, solta a outra imagem, por favor. A outra imagem é o calendário de licenciamento para caminhões. Então lá, caminhões e veículos de outros estados, eles seguem outro calendário. Então, para quem tem caminhão com final de placa 3, 4 e 5, deveria ter feito em outubro. Né? Eu até, observando agora, eu deveria ter circulado o novembro, mas não importa. A gente
Quem tem final de 3, 4 e 5 em outubro, deveria ter feito até o final desse mês. Então, quem tem final de placa 6, 7, 8, vai ter que fazer a partir de novembro. Então, final 3, 4 e 5, já amanhã estará atrasado, tá bom? E quem tem veículo registrado em outro estado também. Então, tem que ficar ligado aí. Bom, a gente continua. Outra resolução que saiu também é a 558. Então, vem lá, 557, 558, exigência de intérprete da língua brasileira de sinais. Que a gente fala de Libras. Então, hoje, todo autoescola, o CFC, né, que é o Centro de Formação de Condutores, ele deverá disponibilizar um intérprete de Libras para quem é surdo, né, para quem tem problema auditivo, para quem não escuta, para poder tirar a habilitação. Então, eu vou ler um trechinho aqui da resolução 558, que diz assim: determina que, no processo de formação de condutores, seja disponibilizado para as pessoas com deficiência auditiva o intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, tanto nas fases sob responsabilidade do órgão de trânsito, ou seja, os exames, né? Os DETRANs aí, eles também vão ter que ter os intérpretes, isso mesmo que seja online, né? EAD, enfim. Quanto nas fases do Centro de Formação de Condutores, o que deve ser comprovado mediante capacitação dos profissionais ou por meio de convênios ou contratos com entidades especializadas, podendo ainda ser substituído por qualquer outro meio tecnológico hábil para interpretação das Libras. As clínicas, os CFCs e os DETRANs também têm que se adaptar, como eu disse, tá bom? Então fica essa alteração. A gente vai colocar agora um vídeo que foi muito polêmico, se não der para comentar nesse bloco, a gente pelo menos mostra o vídeo agora e comenta no segundo bloco, que é um vídeo que envolve um acidente entre um automóvel e uma motocicleta. Vamos soltar o vídeo, depois a gente comenta para a gente ver quem estava certo e quem estava errado. Então tá aí, deu uma enroscadinha, mas a gente conseguiu mostrar, eu pedi para repetir. Eu coloquei esse vídeo no meu Facebook, ele criou uma polêmica tremenda. E a gente percebe que as pessoas, fica como uma observação, as pessoas comentam, mas para ajudar. Mas a gente percebe que as pessoas não têm o conhecimento de trânsito. Então teve gente que foi até, exagerou, que odeia motoqueiro, não sei o que lá, e o motoqueiro está errado porque ela odeia motoqueiro. Então a gente nem perde tempo, né, de querer argumentar com pessoas assim, mas tiveram pessoas com boa intenção que comentaram, e aí eu ia respondendo, colocando as bases legais, o que está escrito na legislação de trânsito, e as pessoas entendiam, né. Ali, no caso, o veículo de 4 rodas estava na faixa da esquerda e a motocicleta na faixa da direita. O veículo de 4 rodas, ele simplesmente ela não sinalizou, no caso a motorista não sinalizou e fez uma conversão à direita, atingindo o motociclista que possivelmente ia seguir reto. A gente quase não percebe ali, mas tem as marcas de solo, aquela seta para quem vai seguir em frente. A seta que o motociclista seguia, ela permite, ou melhor, ela indica que tanto ele poderia seguir em frente como entrar à direita. Já aquela seta pintada no chão, na faixa da motorista, indica que ela deveria somente seguir em frente. Então ela cometeu infrações de trânsito ali, que é não se deslocar com antecedência, né? Mais à direita que deseja entrar, também não sinalizou. Muita gente falou, mas a moto não podia ultrapassar pela direita. A moto não estava ultrapassando. Eu até coloquei o que significa uma ultrapassagem, né? Aquilo não é uma ultrapassagem. Para caracterizar uma ultrapassagem, a moto tinha que estar atrás do veículo,
né, do veículo de 4 rodas e sair pela direita, ou melhor, pela esquerda, né, pela direita não se ultrapassa, ele deveria sair pela esquerda e retornar logo à frente daquele veículo. Isso é uma ultrapassagem. Mesmo que ele estivesse atrás, ele saísse para a faixa da direita e seguisse em frente, não voltasse à frente do veículo de 4 rodas, isso se chama transposição de faixas, não caracteriza uma ultrapassagem. Então, a gente não está aqui para julgar, mas a gente aponta os erros. A moto poderia estar mais devagar? Poderia, né? De repente poderia ter evitado esse acidente? Poderia também, né? Porque você dirigir preventivamente, você percebe o erro. Se você não tiver em velocidade muito alta, você consegue corrigir a tempo. Mas não podemos afirmar a velocidade que ele estava, nem tampouco afirmar a velocidade da via. A gente não sabe, não conseguimos ver. Mas o erro maior ali mostra, me parece, ser do veículo de 4 rodas. Então foi um assunto polêmico, né, durante a semana que eu postei e eu quis comentar hoje. Como é que está o tempo, diretor, do primeiro bloco? Ainda tem... Já podemos ir... Bom, a gente vai para o nosso intervalo, já voltamos com o programa Transseguro. Não sai daí, é rapidinho. Placa destruída. Em pouco tempo está de volta. Lesão cerebral pode durar uma vida. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bonde selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Bom, a gente vai responder mais uma pergunta aqui do internauta. É o Ângelo do bairro da Moca. Agora então vai poder pegar estrada com ciclomotor? Então, o Ângelo, ele perguntou aqui, ele deve estar acompanhando o programa, né? Porque ele pergunta, a gente falou sobre ciclomotor, ele está perguntando aqui se agora vai poder pegar a estrada com ciclomotor. Bom, mesmo que pudesse, o Ângelo, eu jamais recomendaria e jamais pegaria uma rodovia com ciclomotor. Eu acho que o primeiro caminhão que passar do lado ia te mandar lá dentro do outro lado, né, no outro sentido da pista, porque é um veículo leve, né? Eu, quando adolescente, eu tinha, né, o ciclomotor, na época não se exigia habilitação, enfim. O artigo 57 do Código, onde ele diz assim, ó, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Aí tem um parágrafo único. Quando uma via comportar 2 ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada a uso exclusivo do tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pelas faixas adjacentes à direita. Eu vou aproveitar o gancho, né, que a gente está falando de ciclomotor, vou ler também o artigo 54, que diz assim, os condutores de motocicleta, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, 1. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as 2 mãos. 3. Que não é cobrado nem para motocicleta
usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Essa questão de vestuário até hoje não foi regulamentada, então você não é obrigado a usar calça comprida, bota, calçado, você até descalço você pode andar, não recomendo, né? Eu não ando de moto descalço nem de bermuda, e sem camisa principalmente nem pensar. Então tem que andar equipado aí, até luva se for o caso, né? O artigo 55. Os passageiros de motocicleta, motoneta e ciclomotor só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 3. Usando o vestuário de proteção, que é a mesma questão aí da questão do condutor. Não é obrigatório o passageiro usar vestuário de proteção também. Tá legal? Agradeço aí, Ângelo. Não, se você tiver, mesmo sem habilitação, não pegue rodovia com o ciclomotor, você vai ter problema na certa. Bom, a gente continua. Agora a gente vai mostrar. Ontem eu participei de um evento no aniversário do Bexiga, aniversário de 37 anos do Bexiga. Eu vou pedir para o diretor soltar aí as fotos e a gente vai comentando em cima. Ontem foi comemorado o aniversário 137 anos do Bexiga. Então tá lá, eu também fui indicado para receber uma honraria. Lá o seu Walter Taverna, que é já tradicional do Bexiga há muitos anos, sentado. Lá o Renato Cury, que é o organizador, também o repórter Carlos Cavalcante estava lá, recebeu também, o ator Ivolanda também foi homenageado lá no Bexiga, aí o repórter Carlos Cavalcante também, aí o guarda Luizinho, um grande amigo, o locutor Hamilton, o outro colega foi produtor do Ratinho, é o Henrique, se eu não tiver equivocado, eu esqueci, eu conheci ele ontem, é um pessoal bacana, então eu quero agradecer aí o Renato Cury, o seu Walter Taverna, pelo convite, pela indicação aí, por causa do programa Transseguro, e ter recebido o certificado aí de cidadão do bairro do Bexiga, pelas contribuições à sociedade nessa parte educativa de trânsito através do programa Transseguro. Muito obrigado aí pela honraria. Bom, a gente continua, a gente vai falar agora da uma outra resolução, uma outra norma que foi alterada, através da resolução 559, que suspende a obrigatoriedade do dispositivo antifurto nos veículos. Isso é uma história já antiga, né? Que é um projeto de lei que foi colocado para votação para todos os veículos que saíssem de fábrica, se eu não estiver equivocado, a partir de 2009, 2014, eles deveriam sair com dispositivo antifurto de fábrica, para ficar mais difícil aí, para reduzir o número de roubos de veículos, etc. Só que aí você tem a questão de lobbies, enfim, isso acaba encarecendo mais o veículo, que se comprar em grande quantidade, acredito que não fica caro. Eu não sei exatamente por quê, mas era um sistema que poderia ajudar e não foi, derrubaram, não sei por quê, não é obrigatório, essa questão aí do dispositivo antifurto. Bom, hoje a gente tem diversos produtos que vendem no mercado, de bloqueador, de alarme. Se você não tem dinheiro para fazer um seguro do seu carro, instale lá um dispositivo. Tem uma trava que eu trabalhei há muitos anos. Eu já fui instalador, quem me conhece sabe. Já fui instalador de som e acessórios. Eu trabalhava com uma trava excelente, que era a trava Carneiro. Ela travava o sistema de freio dos carros. No carro não dava partida, desligava todo o painel. Uma trava bem eficiente, né? Funcionava. Eu tive cliente que voltou na loja e falou, estouraram tudo aqui, mas não levaram o carro. Então, bacana. Enquanto o pessoal não se decide se põe ou não, né? Essa resolução derrubou, a gente tem que se prevenir. O que não pode é deixar fácil, né? Porque o bandido quer facilidade, ele quer levar o carro que está mais desprotegido, né? Outra internauta participa aqui, a Raquel de Osasco. Ela pergunta assim, pode transportar garupa no ciclomotor? A gente acabou de comentar, né? O artigo 55, ele diz que pode transportar desde que o passageiro esteja utilizando capacete. Tá bom, Raquel? Obrigado pela sua participação. Bom, a gente continua.
quando dá tempo, quando eu não tenho entrevistado, eu coloco os vídeos aqui antigos de quando foram lançados os nossos carros no passado, né? A gente vai mostrar agora o vídeo de quando foi lançado o Corcel 1, né? Uma das propagandas que lançou o Ford Corcel 1. A gente vai assistir, depois a gente comenta. Essa não, pra lá. Que é isso? Ford Corcel, o carro jovem. Então tá aí, era criatividade para a época, deveria ser 70, né? O nosso amigo Rick, apresentador, ele conhece bem do passado aí, devia ser anos 70, né? Acho que é isso, né, ô Júnior? Anos 70, por aí, né? Foi lançado o Corcel 1. Eu tive a infelicidade, quando eu era bem pequeno, eu era garoto, eu fui atropelado por um Corcelzinho desse daí. Era uma viatura da Polícia Militar, eles não tiveram culpa, na época a viatura era preta, aquela preta e vermelha, eu deveria ter acho que uns 5, 7 anos, não me recordo. Eu soltei da mão da minha mãe e atravessei a rua, bem na hora que a viatura ia passando, né? E por ironia do destino, hoje eu sou policial, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas fica aí, quem imaginou, a criatividade que eles tinham para a época, né? Você está andando com o carro na rua, daqui a pouco o guarda desvia, você entra com o carro numa corrida. Mais interessante. Eu mudei aqui a minha página do Face, porque eu tenho o meu perfil Alessandro Ferro, eu tenho a minha página de policial, que é a página Cabo Ferro. O pessoal está mandando pergunta por lá. Eu fui dar uma espiada lá e encontrei. O Guilherme Mendes, ele está perguntando da cinquentinha. Eu acredito que ele já deve ter tido a resposta. Gostaria de saber como ficou em relação às famosas cinquentinhas. É necessário ter CNH? É necessário emplacar? Desde já agradeço pela sua atenção, grande abraço de um fã da grande e honrosa Polícia Militar. Ô, Guilherme, obrigado. Bom, a gente comentou a habilitação não é obrigatório. A questão da placa, ela vai ser obrigado a emplacar. Só que o Conselho Nacional de Trânsito ele deu um prazo para as montadoras nacionais, para as importadoras, para os revendedores se adaptarem. Então o veículo vai ter que sair com suporte de placa e para quem tem já os ciclos, ele vai ter que adaptar aí para poder estar dentro da lei, para poder emplacar. Mas eu acredito que o ano que vem, ou no máximo 2017, todas deverão, né, pelo menos estar emplacadas. A gente tem outra aqui, pergunta também, é o Davis Misael. Boa tarde, Ferro, estourei os pontos na habilitação, gostaria de saber se dá para fazer o curso online. Sim, na verdade, hoje no estado de São Paulo, você vai ter que procurar um CFC, você vai fazer um cadastro lá, você pode estudar online, EAD, né? Você vai estudar toda a regra de trânsito e depois você vai no CFC ou no Detran e vai fazer a prova lá. Fez a prova, ficou apto, você vai cumprir o período de suspensão, o período que o Detran, que a autoridade de trânsito, que é o delegado Detran, ou o chefe lá, vai ficar suspenso 1 mês, 2 meses. Depois desse período você volta, apresenta lá o certificado do curso e você pega a sua habilitação de volta, tá bom? E o pessoal que quiser mandar mais perguntas, eu peço para que mande pelo perfil que eu estou acostumado mais a utilizar, que é o perfil Alessandro Ferro, tá bom? Bom, a gente continua aqui, vamos responder mais uma pergunta que chega dos internautas. Anselmo, da cidade de Americana, São Paulo. Posso tomar uma multa por som alto no carro?
A pergunta do Anselmo é interessante. Muita gente reclama, poxa, o pessoal escuta o som no último volume, você buzina às vezes para chamar atenção, a pessoa não olha. Hoje existe um equipamento, hoje não, já faz tempo que existe um equipamento que se chama decibelímetro. Então, para você fazer uma multa hoje, aplicar uma multa, uma autuação num veículo por som alto, você tem que flagrar ele com som alto. E isso é difícil para os agentes que fiscalizam. Eu acho que a lei poderia até mudar, né? Você, de repente, o camarada está com equipamento de som muito forte no carro, ou melhor, você poder autuar o cidadão lá, o condutor, se o som estiver audível pelo lado de fora do veículo. Porque se você está ouvindo de fora, alto, imagine o condutor do veículo, o que ele está ouvindo lá, né? Então, seria interessante que se as pessoas, os parlamentares mudassem essa questão. O som está sendo ouvido pelo lado de fora, autua, né? Agora, atualmente você não pode fazer uma infração específica de som alto, porque você tem que ter aferição com o decibelímetro, a quantidade de decibéis que estava produzindo o som, etc. Tem todo um critério. Mas eu entendo que você pode autuá-lo por uma infração de trânsito prevista no artigo 169 do Código, que o texto diz assim: dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Bom, eu estou dirigindo com atenção, mas você está com os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito? Você está com a sua audição preparada, né, para ouvir uma buzina, né, uma sirene de uma ambulância, de um resgate, de uma viatura de polícia? Acho que não. Tanto que fone de ouvido é proibido. Você não pode usar o fone de ouvido porque ele diminui a capacidade auditiva. Então, você não seria autuado, né, por esta infração, mas você poderia ser autuado, sem dúvida aí, talvez alguns conhecedores do trânsito não concordariam, mas eu entendo que sim. O Rick está mandando aqui de novo, Wesley de Santos André, quais as chances das marginais voltarem à velocidade antiga? Wesley de Utinga, Santo André. Olha, a chance, eu não vejo uma mudança a curto prazo. O prefeito disse que é um teste. E assim, vamos falar agora sério, a gente sempre fala sério aqui no programa, mas redução de velocidade diminui morte no trânsito? Sim. Você é a favor dos radares, diminuição de velocidade na marginal? Sim. Mas eu acho que tem que ter um investimento na educação de trânsito. Só fiscalizar e punir resolve? Ajuda. O camarada toma uma multa gravíssima, um valor alto, ele vai se policiar. Mas não é assim que trabalha. Nós temos também que investir na educação de trânsito. Vamos educar o motorista para ele não cometer infração de trânsito. Tá certo? Agora, a chance de voltar, não. Agora digo para você, Wesley, 50, se eu acho pouco, sim. Eu acho que 60 era uma velocidade razoável. 60 na localzinha ali estava bom. 50, eu acho uma velocidade muito baixa, né? 60 seria razoável. Eu, como entendedor e instrutor de direção defensiva, você tem a questão de velocidade, tempo, as leis da física. Pra você ter ideia, se você tiver 60 por hora com o seu veículo, para não bater ou atropelar um pedestre, um cachorro, enfim, você precisa de exatos 60 metros. Perdão, você precisa de exatos 30 metros. 60 por hora, para não bater ou atropelar alguém, você precisa de um espaço de 30 metros. Tempo de reação, espaço de frenagem. Então, faz sentido reduzir a velocidade de via. Mas, contrapartida, deveria ter investimento na educação de trânsito. Tá bom? Um abraço, Wesley. Bom, o diretor já levantou a placa ali que o programa está acabando, né, diretor? Eu agradeço a audiência, todo mundo que assistiu e participou. Esse programa vai estar disponível no canal do YouTube da TV Geração Z. Você pode acessar lá e assistir ele completo para quem perdeu. Agradeço a todos, nós temos o feriado aí, pelo amor de Deus. Não vai dirigir se consumir álcool. Pede para alguém que não bebeu dirigir, habilitado, é lógico. Não vai andar que nem louco na estrada aí, estrada é um perigo. Você está com a família no carro, pelo amor de Deus, vai devagar.
Não tenha pressa para chegar, você está passeando, está com a família, não tem motivo para correr, né? Tá bom? Tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana e lembre-se, boas pessoas também matam no trânsito, hein? Tomem cuidado, tchau, tchau, até semana que vem. Normal é ser paranormal. Ciência. Ufologia.